Bom, hoje eu venho demonstrar como que nós fazemos o diagnóstico dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho sem a utilização de um software. Esse vídeo ele não é apenas para engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, ele aplica também para o psicólogo que tem vontade de adentrar nesse mercado da nova NR1. Porém, não é só apenas fazer esse diagnóstico, pessoal. A gente tem que fazer cruzar as informações entre NR1 e NR17. Lembrando que esse processo, pessoal, eu vou disponibilizar esses arquivos que eu estou utilizando aqui lá na Hotmart por um preço super acessível, tá? Primeira parte, a gente vai ter que iniciar um formulário novo, tá? Então vocês vão vir aqui no Google Forms, certo? Formulário em branco. Aqui nesse formulário sem título, essas perguntas elas são embasadas no HSIT. Essa metodologia ela é amplamente aceita no ambiente de saúde e segurança do trabalho. Bom, aqui está o questionário, tá? Agora a gente vai ter que transcrever isso daqui no Google Forms. Aqui a gente vai colar o título do formulário, tá? Na descrição do formulário, a gente vai utilizar aqui, ó, até um pouquinho antes do grupo um demandas. Então aqui a gente configura, pessoal. E uma coisa é, antes de aplicar, vocês testem o questionário, porque ele tem umas. Aí eu vou mostrar para vocês posteriormente ali, mas por muitas das vezes ele fica desconfigurado, porque ele puxa a configuração do próprio Word. Então, antes da gente ir para a pergunta, pessoal, eu tenho que colocar uma seção aqui. Então eu vou vir aqui em adicionar seção. Nessa seção, eu vou colocar o grupo. Então o grupo um da pergunta um até o 8 ele equivale às demandas. Então eu coloco o título aqui, grupo um demandas, pergunta do um até o 8, tá? A descrição também vou tirar daquele campo do Word. Então, ó, grupo um demandas, refere-se à carga de trabalho, ritmo de tarefa e exigências cognitivas, tá? E as respostas serão dos 5. Então, por exemplo, a pontuação. Quem responder nunca vai ser a pontuação 5. Quem responder sempre vai ser a pontuação 1, tá? Pode manter, eu vou tirar esse negrito aqui. Ok. Fica mais fácil para mim configurar, tá? Agora eu vou preencher as perguntas. Agora aqui nas opções de resposta, eu posso copiar tudo de uma vez. Ó. Aqui, C, Ctrl V, ó. Então, se nos diferentes setores nas áreas de trabalho exigem coisas de mim que são difíceis de conciliar. Se nunca, eu vou responder a primeira opção, tá? Outra questão, a gente vai ter que colocar aqui como forma obrigatória. Ok. Agora a gente vem duplicando aqui as perguntas, ó. Então, agora eu vou para a pergunta número 2. Lembrando, pessoal, que aqui que acontece? Esse questionário em específico, nem todas as perguntas vão ter essa sequência de resposta. Então a gente tem que se atentar, ó. Deixa eu ir mais para baixo para vocês entenderem, ó. No grupo 2 ele já inverteu. Então a gente tem que se atentar quanto a isso para não preencher de forma errada, tá, pessoal? Então vocês vão fazer tudo isso daqui até terminar esse formulário. Então aqui eu vou dar prosseguimento. Ó, já fiz a pergunta um, agora eu vou para a pergunta 2. Tenho prazos impossíveis de cumprir? Aqui, pessoal, deixa como um, tá? Da forma que tá lá. Do jeito que vocês puxarem lá, mantenha, tá? Então, vocês vão fazer tudo isso daqui até terminar de preencher com todas as perguntas com esse padrão. Mas, Wallace, aí eu cheguei no grupo 2. Como que eu adiciono uma nova seção? Utilização do Google Forms. Então, aqui, ó, eu quero adicionar mais uma seção. Ó. Aqui eu posso adicionar uma seção número 3. Ó. Aí aqui eu vou colocar o título e a descrição. Então, vocês vão fazer tudo isso até terminar de preencher esse formulário, tá? Então, quando vocês terminarem, vai ficar exatamente dessa maneira.
Qual que é o próximo passo, pessoal? Vocês vão vir aqui em publicar, qualquer pessoa com link, publica, coloca aqui em URL curto, tá? E esse link aqui você vai ter que mandar para os funcionários, certo? Então é esse link que os funcionários vão responder. As respostas. Então chega dessa maneira as respostas aqui, tá, pessoal? Depois que chegou dessa maneira que você já mandou o link para a empresa, o pessoal já respondeu, você vai vir aqui na página do Google Forms, tá? Eles vão chegar, vai aparecer dessa maneira. Você vem aqui, ó, e tira o aceite de respostas. Então vamos se dizer, essa metodologia abaixo de 500 funcionários, o ideal é que todos respondam esse questionário. Mas teve um exemplo aqui, essa empresa ela tem 4 funcionários. Eu já passei esse questionário há um determinado tempo e o pessoal não respondeu tudo. Como esse questionário ele deve ocorrer de uma forma deliberada, eu entendo que não é todo mundo que quer responder isso com medo de se prejudicar e é comum isso, tá, pessoal? Por mais que isso não vá prejudicar ninguém, certo? Então, eu tenho 4 funcionários, 3 responderam, eu já dei um período bacana, eu vou finalizar esse questionário dessa maneira. Então, beleza, eu vim aqui em publicado, não está mais aceitando resposta. Agora eu vou para a parte de tratamento de dados. Eu vou vir aqui link para as planilhas, nesse campo de respostas. Vou criar uma planilha nova, tá? Então aqui, ó, pessoal, eu não sei quem respondeu, só sei a hora que respondeu e quando, certo? Vou colocar o resultado e vou escrever transpor. Nesse transpor, pessoal, eu vou selecionar tudo isso daqui. O que que eu estou fazendo? Tá vendo que ele está na forma horizontal? Para mim fazer o tratamento de dados, ele tem que estar na forma vertical. Então, ok, dou um Enter. Eu vou copiar isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Agora eu vou abrir a planilha de dados, tá? De respostas. Transferir aqueles resultados que estavam no Sheets para o Excel no meu computador, tá? Então, como foram 3 respostas, eu vou colocar aqui as 3 respostas. Só que o que que acontece? O Excel ele enxerga números, pessoal. Então eu preciso mudar tudo isso daqui que está, por exemplo, raramente traço 4, eu preciso que fique apenas 4 nesses campos, tá? Aqui e venho em localizar e selecionar. Vou utilizar essa ferramenta aqui de substituir ou eu posso apertar o Ctrl mais U. Cliquei em substituir, vou dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E tudo que for raramente traço 4, eu quero que substitua apenas por 4. E eu venho aqui e coloco substituir tudo. Tudo que tiver às vezes traço 3, eu quero que fique apenas 3. Substituir tudo. Ok. Aqui nós já percebemos que a planilha ela começou a ganhar forma. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aqui que eu já comecei a tratar. Deixa eu cancelar isso aqui. Vou pegar esses dados que eu já comecei a tratar e vou jogar aqui no campo por questão também. Então, já transcrevi para cá, certo? O que que acontece com o Excel, pessoal? O Excel, ele não tem, ele geralmente ele não trabalha de uma forma automática. Nós precisamos dar os comandos para ele. Então, isso daqui, pessoal, é uma média, certo? O que acontece? Às vezes ele pode dar alguns erros referente a até onde ele está puxando. Então, vamos ver o campo demanda aqui, ó. Ele está com média B40 ou D40. Aqui tá certo, ó. Mas vamos se dizer que ele esteja puxando B41, D41. Aqui, pessoal, esse campo tá tudo certo. Mas vamos se dizer que teve 4 pessoas que... Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Teve até tudo isso daqui de respostas. Tá vendo que ele puxou apenas até o D40? Ó, ele puxou até aqui, mas eu preciso que vá até aqui, até o O40. Então, isso que a gente vai ter que sempre se atentar, ó. Ó como é que mudou a média, certo? Então, sempre se atentar a essa questão específica do Excel, tá? A gente vai jogar os dados, pessoal, lá na nossa AEP.
Eu vou trabalhar, esse daqui é o modelo que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Eu vou trabalhar com o modelo que eu já tenho aqui. Então, esse daqui é o modelo que vai para vocês aí. Tudo que está em amarelo vocês vão personalizar da forma que a empresa de vocês tem necessidade, tá? Bom, aqui ficaria um documento na sua fase final, tá? Bom, basicamente, o que que a ferramenta orienta para a gente, tá? Abaixo de 500, todos os funcionários devem responder, certo? Logicamente que a gente tem, esse questionário ele ocorre de forma deliberada, então a gente não pode obrigar o funcionário a responder. Quando a média ponderal dá acima de 4,33 a 5, significa que está muito positivo, a empresa ela não tem aqueles dados do Excel, do Excel não, do Google Sheets para o Excel, ele já vai preenchendo a planilha, né? A gente já consegue ter uma visão clara de como que tá a realidade da empresa. Então, nessa empresa aqui, ó, eu tive uma média geral de 3,85. Aí eu vou interpretar aqui, ó, é um positivo verde claro, certo? Eu deixo essa setinha aqui para caso vocês, por exemplo, dê uma empresa que deu aceitável com atenção, aí a gente baixa ela aqui, certo? Eu personalizei, vocês vão ver que no de vocês vai estar sem cor, então eu personalizei baseado nas respostas de cores, tá? Então na média de demanda deu ok, na de controle a gente teve um amarelo aqui. Então tudo que for amarelo para baixo a gente tem que entrar com um plano de ação, certo? Aqui eu peguei também os gráficos lá da planilha do Excel, certo? Aqui eu transcrevi, ó, baseado nas perguntas, baseado em dimensões. Aqui são as matrizes de risco, tá? Então sempre que der amarelinha, a gente no mínimo vai utilizar o muito exposto. E como é amarela, a gente utiliza moderado. É algo reversível ainda, né? Então a gente trata e classifica aqui na matriz de risco, ó. Por exemplo, muito exposto, com uma gravidade moderada, deu risco médio PR3. Aí a gente vai entender o que que é a PR3. Então, a PR3 é um risco não aceitável que precisa de ação, certo? A médio e longo prazo. Ponto. Aí por fim, aqui é um exemplo de como fica, tá? Montado. Eu não terminei ainda isso daqui. Opa, aqui. Mas aqui como ficaria um exemplo de ação, ó, baseado na esfera controle, que deu uma pontuação mais baixa. A gente entra com as ações. Ó, a gestão de mudanças deu 3,22, a gente entra com as ações. Mas, Wallace, qual ação? Como que eu descubro isso? Aqui, nesse arquivo que eu estou disponibilizando para vocês, pessoal, tem as ações baseadas por esfera, certo? Vocês podem utilizar aqui de forma recomendável, tá ok? Aí é só a conclusão que vocês vão ter que fazer de forma individual para cada empresa, né? De forma singular para cada empresa. Então aqui eu já fiz a classificação, ó, do controle, probabilidade muito exposto, severidade PR3. Então isso daqui, pessoal, é a classificação da matriz de risco, tá? Então isso daqui já tem que ir para o PGR. Aí sobre a questão do PGR, eu tenho outros vídeos aí que eu oriento sobre como é feito o PGR, tá? Aqui tem o tópico insumo, ó, com base nos resultados obtidos por meio da aplicação tal, observou-se média geral de 3,85, que é positivo, certo? Caracterizando uma condição positiva. Se fosse verde escuro, seria muito positivo ou amplamente positivo. E só para finalizar, esses riscos aqui, ó, vão ter que ir para a matriz de risco do PGR, concomitantemente vai para o PCMSO, se vai no PGR, também vai nas ordens de serviço, tá? Então isso daqui vai ter que sair como agente ergonômico, controle e gestão de mudanças, tá? Isso daqui que a gente vai ter que apontar. Então ficaria assim. Então se você tiver interesse, o link está na bio.